Oi pessoal, tudo bem? É, Estou aqui na minha casa, né? Estou aqui na cidade de Guajará. Já vai fazer quase 3 meses. Graças a Deus, estou bem, não estou doente. É, Estou aqui já praticamente me adaptei com o local daqui, né? O calor, que é atormentante, né? E os mosquitos aí que não dá para se adaptar não. Eu tô bem aqui, obrigado pelas orações aí, e tô aqui na minha casa, né? E por conta dessa questão do coronavírus, eu queria trazer uma reflexão e também porque eu não consigo ter um culto presencial com os irmãos, né? E eu queria trazer uma reflexão para o pessoal que está me assistindo, né? E antes de fazer uma reflexão, eu queria sugerir esse livro para vocês lerem, né? Do Timothy Keller, Caminhando com Deus em Meio à Dor e ao Sofrimento. Um livro muito bom, um livro que a gente precisa de tempo para ler, mas é um livro que vai ajudar bastante o tempo que a gente está passando, né? E a reflexão que eu queria trazer para os irmãos é Salmos 31, versículo 1 a 5. Salmos 31, versículo 1 a 5, né? Que fala assim: Em ti, Senhor, me refugio, não seja eu jamais envergonhado. Livra-me por tua justiça, inclina-me os ouvidos, livra-me depressa. Sê o meu castelo forte, cidadela fortíssima, que me salve, porque tu és a minha rocha e a minha fortaleza. Por causa do teu nome, tu me conduzirás e me guiarás. Tirar-me-ás do laço que as ocultas me armaram, pois tu és a minha fortaleza. Nas tuas mãos entrego o meu espírito. Tu me remiste, Senhor, Deus da verdade. Amém. A maioria deve saber que Davi que escreveu, né? Davi que escreveu, deve saber que Davi ele foi um rei. Davi ele foi um homem batalhador, um homem que pegava espada e tinha muita coragem. Ele ia para a guerra, ele ia para a guerra para combater os inimigos. Ele foi um grande desbravador, foi um grande rei, um grande líder, um grande homem que conquistou muitas nações. E desde a mocidade ele enfrentava leões, enfrentava animais selvagens. Ele enfrentou sozinho também Golias, enquanto o exército de Deus estava lá amedrontado. E o moço Davi, ele foi lá, matou Golias sozinho. Então dá para ver que Davi ele foi um homem forte, um homem que mostrava essa garra, essa firmeza, mas um rei assim, um homem tão poderoso, ele precisa de um Deus poderoso também. Ele precisa de um rei maior que ele. E ele passou esse tempo. O capítulo 31 fala, né, nos versículos que a gente leu, dá para perceber que ele estava passando por um momento difícil. Estava passando por uma tribulação, os inimigos estavam atormentando a vida dele. E mesmo sendo esse cara e esse homem tão forte, ele precisa de um Deus muito mais forte que ele. Ele passa esse tempo com Deus. E eu queria trazer algumas imagens que o próprio salmista traz para nós. A imagem de castelo forte, cidadela fortíssima, porque tu és a minha rocha. E aqui no versículo 5 fala nas tuas mãos. Então são algumas imagens que o próprio Davi ele traz para nós, de que a gente pode imaginar. Eu queria trazer essas imagens para vocês. Bom, aqui ele fala castelo forte. Seja o meu castelo forte. Todo mundo sabe que um rei ele precisa de um castelo.
Um rei, ele precisa de uma cidade fortalecida, ele precisa de segurança, ele precisa de um local protegido. Um rei precisa mostrar esse poder através da cidade que ele possui para as outras nações. E um rei, Davi, ele fala para Deus, Deus, seja o meu castelo forte. Então ele está falando, Deus, protege a minha vida, protege o meu ser, traz segurança para mim, porque estou passando por um momento muito difícil. Os inimigos estão atrapalhando a minha vida. Eu preciso que o Senhor seja essa cidadela fortíssima, que esteja cuidando da minha vida, esteja protegendo a minha vida, porque eu não aguento mais. Eu sou um rei que precisa de um rei muito maior que eu. Ele é um rei que precisa de alguém muito mais forte que ele, que consiga proteger a vida dele. E eu queria falar para vocês que Deus pode ser o nosso castelo forte, que Deus pode proteger a nossa família, que Deus pode proteger a nossa cidade, que Deus pode trazer segurança para nós e para a nossa vida. E outra imagem que ele traz aqui no versículo 3 é que ele fala, porque tu és a minha rocha. É outra imagem de firmeza, outra imagem forte, rocha, cidade fortíssima. Então, outra imagem que a gente pode colocar na nossa cabeça é que quando a gente vê um filme de naufrágio, quando a gente vê um filme de tempestade no oceano, no mar, aquelas ondas imensas que cobrem toda aquela rocha, aquelas ondas imensas que bate na rocha várias vezes e que sobrepõem toda aquela rocha. E a gente pode até pensar, nossa, com certeza aquela onda quebrou aquela rocha, porque não é possível. Aquelas ondas fortíssimas, só de olhar, ela dá um medo, dá um pânico na nossa vida. Só que quando a água, quando aquela onda começa a recuar e voltar para o mar, aquela rocha está firme, está intacta e não se mexeu nenhum só centímetro. Então pode passar várias ondas em cima dela, que aquela rocha é dura e firme e que nada vai mexer aquela rocha. E o que eu queria falar para vocês é que tempestades virão. Ondas imensas podem dominar a nossa vida. Tribulações, sofrimento, angústias, tristeza, tudo isso aí pode nos atrapalhar e a gente pode chorar, a gente pode sentir atribulado, a gente pode sentir triste, chorando por causa da situação que a gente está vendo e está passando, alguns estejam passando. Mas quem é que está lá firme? Quem é que está lá nos sustentando? Quem é que está lá intacto? É Deus. Aqui fala, porque tu és a minha rocha, Deus, segura a minha vida. Eu não aguento mais. Eu não aguento esse sofrimento, eu não aguento a situação que a gente está passando. Mas Davi, ele tem esperança em Deus e fala, porque tu és a minha rocha. Sofrimento pode vir, mas Deus está me segurando. E aqui no versículo 5, ele fala, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E dá para entender também aqui, entrego a minha vida, entrego a minha alma, entrego o meu ser para Deus. E aqui ele traz a imagem de mão, nas tuas mãos. Então, em Salmo 139, o salmista fala, põe a tua mão sobre mim. Então, dá para imaginar que Deus está cobrindo a nossa vida com as mãos dele em cima de nós. E aqui parece que Deus está recebendo a nossa vida
com as mãos para baixo. E eu fico imaginando que a gente entrega a nossa vida, e a gente dá o de melhor, a gente dá o nosso valor, a gente dá a nossa vida, e a gente dá tudo para Deus. Eu fico imaginando que Deus esteja recebendo de mãos abertas, de mão para baixo, recebendo a nossa vida. Mas a gente só consegue entregar a nossa vida para Deus quando a gente olha para Jesus. Quando Jesus ele estava lá na cruz, em Lucas 23:46, né, que Jesus ele faz essa citação. Jesus fala, clamou em alta voz, Pai, em tuas mãos entrego meu espírito. E com essas palavras deu o último suspiro. E quando a gente olha para Jesus, quando Jesus ele deu o último suspiro lá na cruz, e que ele entregou a vida dele, o último fôlego dele, a vida dele para Deus, nós conseguimos entregar a nossa vida para Deus também. E essa passagem que a gente acabou de ver, que a gente acabou de refletir, eu queria que nós tomássemos apenas 2 atitudes. Que Davi ele só toma 2 ações, ele só faz essas 2 coisas. É que ele refugia no versículo 1 e no versículo 5 ele entrega. Ele toma essa ação só para Deus. Ele não faz isso para os inimigos, ele não faz isso para os amigos, ele não faz isso para a família, ele só faz para Deus. Deus, eu me refugio na sua presença e seja meu castelo forte, seja protegendo a minha vida. Eu entrego o meu espírito para o Senhor. E à luz do Novo Testamento, nós só conseguimos entregar a nossa vida porque Jesus entregou a vida dele primeiro no nosso lugar. Eu convido a vocês terem apenas 2 atitudes que Deus vai fazer o restante. Deus vai salvar, Deus vai inclinar os ouvidos, Deus vai conduzir, Deus vai guiar, Deus vai tirar e Deus vai receber a nossa vida. Então, eu queria trazer a reflexão, apenas 5 versículos, e eu queria que vocês tivessem esse tempo de oração, esse tempo de quarentena, interceda pelas nações, interceda pela sua cidade. E eu lembro uma música muito boa nesse contexto que a gente está passando, que é a música americana, né? Que foi traduzida e se chama Tu Somente Salva. No verso fala assim, quem, Senhor, pode se salvar? Quem, Senhor, pode se curar? Aí no refrão, Tu somente salva e Tu somente ergue a minha vida. Né? Então, foi um tempo curto aqui, mas eu queria que os irmãos tivessem esse tempo dedicado diante do Senhor. Amém? Então, obrigado pelo tempo, obrigado por estar assistindo esse vídeo aqui. Até mais.